Você já se viu nesse lugar de repetição de padrões? Você está sempre atraindo para sua vida as mesmas situações. Você sai de um relacionamento com problemas XYZ e entra em outro relacionamento com os mesmos problemas. O mesmo acontece com o trabalho, na vida pessoal, na vida financeira. São repetições de padrões em várias áreas da vida. Você já se viu nesse lugar? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma solução. E para quem não me conhece, eu sou a Roberta, muito prazer, sejam muito bem-vindos a esse canal, onde a gente vai conversar muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre despertar da consciência e todos os assuntos relacionados com isso. Então, se você deseja ser um ser humano melhor, se desenvolver, então já se inscreve neste canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa seu like. Bom, gente, a repetição de padrões, ela é uma coisa que acontece com quase todos os seres humanos, né? Uma vez que a gente está nesse planeta para aprender, certo? E a repetição de padrão, gente, é uma forma do universo, de Deus, da vida, do cosmos, queira chamar do jeito que você quiser, é uma forma de mostrar para a gente que tem algo errado, que tem algo que a gente precisa olhar, mudar, ressignificar. Então é como se a vida chegasse para a gente com o problema, esfregasse na nossa cara e falasse assim, olha para isso aqui, que isso precisa ser curado. É por isso que a gente fica repetindo. Então a gente sai de uma situação, tá ali o padrão, outra situação, o mesmo padrão, a mesma situação tá ali acontecendo para que a gente olhe. Então a repetição de padrão, ela é uma oportunidade, é um sinal para que algo precisa ser olhado, ser curado, ser ressignificado. Então vamos dar um exemplo para a gente entender. Vamos supor que tem uma pessoa que ela sempre atrai para ela relacionamentos de pessoas que já são comprometidas, pessoas que já namoram, que são noivas, que são casadas, e sempre essa repetição de padrão, ela sempre atrai para ela pessoas que estão se relacionando. E quando ela assusta, ela já está envolvida ali num triângulo amoroso, né, sendo a segunda opção de alguém, uma situação de dor, de sofrimento, não é verdade? Então, gente, essa mesma pessoa, existe dois caminhos para ela. Ela está sempre repetindo esses padrões, sempre se relacionando com pessoas que já são comprometidas. Então, ou essa pessoa desperta do tipo, não quero mais passar por isso aqui toda vez, as mesmas situações, eu quero investigar aqui o que está acontecendo, e a pessoa começa a investigar, a buscar ajuda, a fazer uma terapia, entendeu? E ela começa a se desenvolver. Ela não aceita mais esses tipos de situação porque ela está cansada e ela sabe que não é disso que ela merece. Ou então existe a outra opção, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Que é o tipo que a pessoa cai na aceitação. Ah, tá bom, é só isso mesmo, a vida é assim, a vida é cruel, eu tenho o dedo podre e eu só atraio para mim pessoas que são comprometidas. Então eu acho que é isso, né? Esse é o meu karma mesmo. E quando a pessoa se vê, ela já tá aceitando, né, esse lugar de ser a outra, esse lugar de triângulo amoroso, esse lugar que é sofrido, né? Então ela acha que esse é o normal dela e ela aceita e vai vivendo a vida dela sofrendo, não entendendo, não identificando que isso é uma repetição de padrão, que são coisas que ela precisa olhar para ela curar e ressignificar que ela não precisa passar por isso. E foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu passei por uma situação bem parecida, eu também tinha essas repetições de padrão, não no sentido de atrair para mim pessoas que são comprometidas, mas eu só atraía para mim pessoas que me rejeitavam, que me trocavam por outra, que me enrolavam, era sempre esses padrões. E chegou um momento que eu despertei, eu falei assim, eu não quero mais passar por isso, eu tô cansada, e eu comecei a me trabalhar. E mais pra frente no vídeo eu vou dar pra vocês dicas de como sair desse lugar assim como eu saí. E como eu disse, gente, essas repetições de padrões, elas acontecem com muita gente, com quase todo mundo. Só que ninguém tem essa percepção de entender que tem algo de errado, que as coisas estão repetindo. As pessoas acham que é o normal e muitas não entendem que para sair desse lugar, a única forma é buscando o autoconhecimento, é olhando para dentro. E muita gente acha que isso é besteira. Por quê? Eu entendo que é uma questão de sociedade cultural nossa, nós como seres humanos, nunca nos foi ensinada essa questão de olhar para dentro, de cuidar das nossas emoções, de olhar para os padrões de pensamentos que nós temos, de olhar para as crenças que alimentamos, para os nossos traumas. Tudo isso impacta diretamente nossa vida,
a vida toda, a vida adulta inteira. Então, as pessoas, elas negligenciam esse lugar achando que é coisa de místico, que é coisa que não tem importância, né? As pessoas, elas estão aqui do jeito que nos foi ensinado, todo mundo está preocupado em olhar para fora, em conquistar, em buscar, em produzir, em ter, em, sabe, tudo isso para fora, né? E o que acontece, gente, muitas vezes? Às vezes as pessoas ficam com esse olhar excessivo para fora, mas existe dentro um vazio, sabe? A falta do autoconhecimento nos traz um vazio, porque a gente fica olhando para fora e a gente conquista muita coisa, né? Muitas coisas materiais, e tem casos, né, gente, de pessoas que são muito ricas, que mais tem? Pessoas muito ricas, mas que não são felizes. As pessoas sentem aquele vazio interno, e elas ainda insistem em acreditar que esse vazio interno vai ser coberto, vai ser tampado por coisas externas, e não vai. Vai ser apenas com autoconhecimento. E aí tem um outro lugar que também as pessoas relutam, porque buscar o autoconhecimento, fazer uma terapia, são coisas que são processo. A gente não se conhece do dia para a noite. São coisas que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai se conhecendo, a gente olha para dentro, a gente vê muitas sombras, a gente descobre várias questões nossas que são sim dolorosas, sabe? E a maioria das pessoas não querem lidar, elas não querem estar nesse lugar de olhar para as dores, olhar para as sombras, ressignificar, integrar. É muito mais fácil para todo mundo que colocar tudo para debaixo do tapete, fingir que não tem nada acontecendo, fingir que as repetições de padrão não acontecem, né? A pessoa acha que tudo isso é coisa da cabeça, mas tá tudo ali. E essa sujeira aqui debaixo do tapete, ela vai crescendo, vai ganhando forma e, gente, pode ter certeza, em algum momento da sua vida, tudo isso que você jogou aqui para debaixo do tapete, todas essas questões que você não tem coragem de olhar, pode ter certeza, um dia isso aqui vai virar contra você e vai ficar muito mais difícil, tá? Lidar com essas sombras, com essas questões. Mas não impossível, nunca é tarde para começar também. E assim, gente, tem gente que vive tão no automático ali, tão olhando para fora, tão ocupada com as coisas mundanas, que elas nem desconfiam, elas nem percebem que elas estão ali repetindo o padrão, que são coisas que ela precisa olhar, que ela precisa curar dentro delas. Tem gente que nem sabe, que fica nessa vida automática, né? Nossa, Roberta, eu acho que eu tô repetindo padrões aqui, eu tô desconfiando que eu tô, e como é que eu faço então? O que eu faço agora? Socorro! Calma que eu vou explicar. E se você desconfia que você está nesse lugar de repetição de padrão, eu sugiro que você dá uma observada, sabe? Tira um momento, faz uma reflexão das coisas na sua vida, sabe? Se possível, anota como que tá aqui minha vida pessoal, como que tá minha vida afetiva, como que tá minha vida profissional, como que tá minhas finanças. Faz uma retrospectiva aí dos seus anos passados e vê se existe alguma repetição de padrão. Precisa haver essa investigação, tá? Né? E agora, o que eu faço? Né? Eu dei aqui os problemas e a solução. O que eu faço agora, Roberta? Me ajuda. Vamos lá. Vamos lá que eu vou te dar um passo a passo básico aqui para você identificar e tentar sair desse lugar de repetição de padrões. E a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é identificar esse padrão, é despertar. Tipo, nossa, eu estou repetindo padrão aqui no meu trabalho, todas as vezes que eu saio de emprego, eu tenho as mesmas questões, os mesmos problemas, eu vou para outro emprego, são os mesmos problemas. É uma repetição de padrão. Então você identifica, calma, ó, isso aqui está acontecendo sempre ou direto. Identificou, já é um passo, porque você colocou luz ali. Porque tem pessoas que, igual eu falei, tem gente que nem sabe que tem essa repetição de padrões, e mais ainda que tem solução, né? Que tem como sair disso. E o segundo passo, gente, é identifiquei o padrão. Esse padrão aqui, eu não quero mais repeti-lo na minha vida. O que você vai fazer? Você vai negar. Então, você sabe que você já tem essa questão de atrair para você relacionamentos com pessoas que já são comprometidas, certo? Então, a partir daí, é um padrão, você identificou ele, a partir daí você o quê? Não vai mais aceitar. Então, chegou uma pessoa para se relacionar com você, primeira coisa que você vai procurar saber é se ela é comprometida ou não é. Viu que é comprometida? Não aceita. Não aceita. Você fala, não quero.
Por quê, gente? O que acontece? Quando você fica aceitando essas situações indignas na sua vida, que você fica aceitando que essas repetições de padrão aconteçam, o que o universo entende? Ah, é isso mesmo que ela quer, então é isso mesmo que a gente vai continuar entregando para ela. Nossa, a Roberta está ali satisfeita com o que trouxemos para ela, então é disso que ela gosta. Mas, se você começa a rejeitar e falar, não, eu não mereço isso, eu não quero isso, universo, vai rejeitando. E o que o universo vai entender? Eu acho que ela não gosta mais disso, então a gente vai parar de mandar esse padrão aqui para ela. Vocês entendem? É tudo uma questão de vibração, gente. Se dentro de mim eu tenho essa crença, mesmo que inconsciente, a maioria das nossas crenças é inconsciente, né? Esse padrão aí de atrair pessoas que se relacionam, é uma crença. Você, dentro de você, em algum momento lá atrás na sua vida, você acreditou nessa crença, mesmo que você não saiba, e você alimenta essa crença. Então, você precisa de meios que aconteçam para que você valide essa crença. Ou seja, se eu acredito que eu só posso me envolver com pessoas que se relacionam, para eu validar essa crença que eu tenho aqui, que é inconsciente, a vida vai trazer para mim pessoas que já se relacionam comprometidas para o quê? Para eu validar essa crença. É nisso que eu acredito, é isso que a vida vai trazer para mim. Então, o primeiro passo, você identifica esse padrão. Segundo passo, você não aceita mais repetir esse padrão, porque você tomou consciência. Isso aqui que está acontecendo é uma repetição de padrão. Eu não quero mais repetir isso. Você identifica e você não aceita repetir mais. E depois você vai investigar de onde está vindo essa repetição de padrão. Quais aspectos aqui dentro de mim que eu preciso olhar? E na maioria das vezes, gente, é questão lá da infância. Então, às vezes você precisa sim fazer uma terapia, é o que eu te sugiro, né? O caminho mais fácil, principalmente para as pessoas que são leigas, precisa assim de um profissional qualificado para te guiar nesses casos. E aí você vai começar a entender. No meu caso, por exemplo, eu descobri através da constelação familiar, que é um tipo de terapia, que eu tinha questões lá na infância com minha mãe. Então eu tenho trauma forte de rejeição em relação à minha mãe. E quando a gente tem um trauma lá na infância, é como se a nossa criança entendesse que aquele tipo de amor é o certo. Então, a minha criança, ela interpretou o amor da minha mãe como rejeição. Então, em várias situações da minha vida, né, como eu criei essa crença enraizada lá na infância, a vida foi me trazendo situações de rejeição, e não foi só nos relacionamentos, de amizade, de trabalho, muita coisa de rejeição, porque eu precisava validar essa crença, esse trauma lá na infância que eu tive. Então eu aprendi que a forma certa de amar era as pessoas me rejeitando. Vocês percebem como que isso é inconsciente, como que isso realmente nos afeta? Então eu fui repetindo esse padrão de rejeição até eu cansar. Falei, cansei de pessoas me rejeitando aqui na minha vida. Foi quando eu comecei a olhar. Então, essa investigação, ela só acontece com autoconhecimento, tá? Olhando para dentro, ressignificando essas crenças aqui que foram criadas lá atrás, ressignificando esses traumas e curando aos poucos, tá, gente? É uma coisa que acontece aos poucos, você precisa ter paciência com o seu processo e, de novo, volta ali no segundo passo. Não aceita mais essa situação para o universo entender que você não quer mais isso. Ah, Roberta, mas como que eu faço? Eu não tenho condições de pagar uma terapia. Você pode procurar pessoas, faculdades que ofereçam esse serviço num preço mais acessível. Tem faculdades que fazem trabalho com estagiários. E também, se você não conseguir de forma alguma, eu sugiro muito que você comece a consumir conteúdos na internet que falam sobre isso. Foi o que eu fiz, tá? Eu não comecei o meu processo fazendo terapia, eu comecei vendo vídeos, aprendendo muita coisa sobre isso, sobre crenças, sobre traumas, sobre criança ferida. É um caminho mais longo? É um caminho mais longo, mas dá certo. E eu nem preciso falar, né, para se inscrever nesse canal aqui, que aqui a gente vai conversar muito sobre isso. E o último passo é praticar a meditação. E a meditação, ela é muito especial para mim, porque foi a minha primeira prática, foi a primeira ferramenta que eu usei para começar o meu processo de autoconhecimento. Quando você entra num estado meditativo de presença, é muito mais fácil a gente identificar os padrões. É questionar, gente, por que essa situação sempre se repete aqui comigo? E começar a entender esse processo de autoconhecimento. Vou usar uma metáfora para que vocês entendam. Imagina um quarto escuro. Você entra num quarto escuro, você consegue enxergar alguma coisa ali? Não consegue, certo?
Então, o autoconhecimento é como se fosse uma janela. Quando a gente abre a janela desse quarto escuro, a gente começa a enxergar tudo que existe dentro desse quarto escuro, né? E aí, de repente, a gente vê que esse quarto escuro está uma bagunça, está cheio de sujeira, está cheio de coisa que não serve mais. Então, a partir do momento que eu trouxe essa luz do autoconhecimento para o meu quarto, para as minhas questões internas, eu começo a organizar, eu começo a ressignificar. Nossa, isso aqui que eu estou segurando aqui comigo não me serve mais, não faz sentido eu segurar isso aqui mais, eu libero. Vocês percebem que existem coisas, existem questões em nós que a gente nem sabe que tem. Por quê? Porque tá tudo na sombra, tá tudo escondido. Então, quando você coloca a luz do autoconhecimento, você enxerga, você põe consciência. E você ressignifica o que precisa ser ressignificado, joga fora o que precisa ser jogado, entendeu? É assim que a gente se conhece, entende? Só que, se você fica aí nesse quarto fechado, né, olhando lá para fora da janela, se preocupando só com isso. Esse quarto bagunçado que você nem tá vendo, vai continuar bagunçado, vai continuar juntando poeira, sujeira, e na hora que você despertar, se despertar, né, porque tem pessoas que nem despertam, aí você resolve abrir a janela, olhar para dentro desse quarto aqui, aí você fala, meu Deus, que bagunça. Foi o que eu fiz, sabe? Meu processo foi bem assim. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, falei, meu Deus, que bagunça, Deus, tanta coisa para arrumar, para ressignificar. Por isso que eu falo que é um processo longo, não é da noite para o dia, e eu entendo, né, que hoje as pessoas estão muito mal acostumadas ali, eu vou tomar aqui uma pílula mágica para resolver todos os meus problemas. E não é assim com o autoconhecimento, é uma coisa que você precisa alimentar e ter paciência com o seu processo. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você se identificou com esse vídeo, se você observou, identificou padrões repetitivos na sua vida, ou se você desconfia, olha para isso, segue essas dicas que eu dei aqui, não deixa passar, tá bom? Faça isso por você, porque se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer, tá? Um beijo e até a próxima.